51º dia da exposição bíblica, Epístola aos Efésios, é a parte 5, tá bom? O tema de hoje é os 5 ministérios, nós vamos tratar especificamente dos mestres. Vamos ler aqui Efésios capítulo 4, é o versículo de número 11, que diz o texto da palavra de Deus. E ele mesmo, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Amém? Pode se assentar, louvando a Deus. Por fim, chegamos à descrição do último dom ministerial, listado por Paulo neste texto, no caso, o mestre. Sermos esclarecidos pelo Espírito Santo, através da sua santa palavra, acerca dos dons ministeriais, é estarmos indo a passos largos a caminho do estado de excelência e plenitude de Cristo. Antes de descrevermos nessa noite o dom ministerial de mestre, propriamente dito, é preciso salientar, ressaltar, que todo ministro, ou seja, o presbítero ou o bispo, embora não tenha o dom de mestre, tem que ser apto para ensinar. Se não, vejamos, está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, o versículo 2, o texto diz assim: convém, pois, que o bispo seja apto para ensinar. A palavra grega ali, apto para ensinar, que é didaktikos, significa capaz de ensinar. Isso porque a maior ocupação dos ministros, que no caso são os presbíteros, vocês lembram que dentro do presbitério se manifestam os 5 dons ministeriais: os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Então, aqui no caso, a maior ocupação dos ministros, ou seja, desses 5 ministérios, é a dedicação na palavra e na oração e no ministério da palavra, como está escrito em Atos 6,4. Pedro fala: nós nos dedicaremos ou perseveraremos, de acordo com a sua tradução, na oração e no ministério da palavra. Então aqui está a maior ocupação dos 5 ministérios: oração e no ministério, no serviço da palavra. Paulo também, escrevendo a Tito, ele diz que convém ao bispo. Veja só o que ele diz no versículo 9 do capítulo 1. Ele diz aqui, retendo firme a fiel palavra. A palavra retendo pode ser melhor traduzida como apegando, que é conforme a doutrina. A doutrina, vocês sabem que é ensinamento, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Perceba isso aqui comigo. Olha o que Paulo está aqui falando a Tito. A palavra, no caso aqui, retendo firme, é uma palavra grega que anterromai, que significa apegar-se a, manter-se firme em, e pode ser expresso por ficar colado em, tornar-se um com. Então veja só, ou seja, o ministro está fielmente ligado à palavra. O ministro e a palavra são inseparáveis. É como a unha e a carne. Então, o ministro está ligado à palavra, tá certo? Ele casou com a palavra, por assim dizer, tá certo? Então, ele tem que ter esse apego à santa e poderosa palavra de Deus, conforme já diz, esta é a maior ocupação de um ministro, é a dedicação na oração e também ao ministério da palavra. Então, para que ele possa ser apto para ensinar, ele tem que se apegar à palavra de Deus, tá certo? E também, aí, como Paulo disse, para que, olha lá, conforme a doutrina, ser pegada à palavra conforme o ensinamento das Escrituras, né? Para que seja poderoso. Olha só que tremendo. A palavra aí, poderoso no grego, é dinatos, que significa aquele que é capaz de fazer ou realizar. Isto é, a capacidade do ministro vem do Espírito Santo através da palavra. Então todo ministro, a fonte da sua capacidade, é claro que é o Espírito Santo, mas vem através da
palavra. Então todo ministro que tem a palavra tem a capacidade de Deus na sua vida, tá certo? E nesse texto aqui, no caso, o ministro que se tornou um com a palavra, nesse texto, diz que ele é capaz, olha só, a palavra de moestar aí é a mesma coisa que encorajar, animar. Então o ministro que é unido com a palavra, que é apegado à palavra, ele recebe a capacidade de Deus para o quê? Encorajar os crentes. Ele recebe a capacidade de, através do ensino da palavra, encorajar, estimular esses crentes na presença de Deus. E não só isso, mas também para convencer. A palavra convencer aqui poderia ser traduzida como repreender os contradizentes, repreender ou corrigir aqueles que contrariam os ensinamentos das Sagradas Escrituras, tá certo? Agora veja só, já que nós fizemos essa distinção, que mesmo que um ministro não tenha o dom especificamente de mestre, mas todo ministro ele deve ser apto para ensinar. Agora perceba isso aqui comigo, conforme nós vemos em Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para, hoje nós vamos trabalhar mestres. O nome aqui no caso mestre, esse substantivo, no grego é didáskalos, que significa um ensinador, instrutor, professor e mestre. O mestre é alguém qualificado para ensinar, ele é uma pessoa que compreende, tem entendimento do assunto, tá certo? No caso da palavra. E instrui, o que é instruir? É transmitir conhecimento para outras pessoas. E torna esclarecedor, torna claro para as pessoas e fácil das pessoas entenderem. É aquilo que nós chamamos de explanação. Então o mestre é esse facilitador na vida dos irmãos, na vida das pessoas, para que as pessoas possam entender a vontade de Deus para a sua vida através das Sagradas Escrituras. Então veja a grande importância que há do mestre, né? de ele ministrar um ensino na igreja, para a igreja do Senhor, para os crentes, porque tem muitas pessoas que às vezes não se deu conta daquilo de tão precioso que Deus tem na vida dele, da vontade de Deus na vida dele, e aí então entra um mestre, porque às vezes a pessoa ouve a palavra e às vezes não está compreendendo muito bem, ele vai lá e lê a palavra e não está conseguindo extrair lições preciosas para a sua vida, e colocar em prática aquilo que Deus quer para a vida dele, ou seja, a forma como Deus quer que ele viva. Aí então entra aí aquele que tem um dom ministerial de mestre. Essa pessoa, ela tem a capacidade de Deus, como um professor de fato, né, que é alguém qualificado, que transmite esse conhecimento e agora torna claro para essa pessoa esse conhecimento da palavra de Deus, e a pessoa então começa a colocar em prática tudo aquilo que está recebendo da parte do Senhor. Nós vemos no Antigo Testamento Esdras, ele foi um grande ensinador, ou seja, um grande mestre da palavra de Deus. Esdras, você sabe que ele era sacerdote e também escriba, e os escribas eram tidos como pessoas versadas nas Escrituras. Logo, Esdras, ele era um grande mestre da palavra de Deus. Lá em Esdras, capítulo de número 7, o versículo de número 10, o texto lá diz assim: e Esdras, ele tinha preparado o seu coração para buscar a lei de Deus, para cumprir e para ensinar em Israel. Veja aqui, nós temos 3 verbos acerca do mestre Esdras. Primeiro, ele busca a palavra. Segundo verbo, ele cumpre a palavra. E terceiro, só depois que ele vai ensinar a palavra. A palavra ali, quando diz o texto, a palavra para buscar ali no original, que na palavra hebraica, é darash, que significa procurar com cuidado, estudar, buscar com aplicação. Sabe o que significa isso, se aplicar? É alguém que se debruça sobre algo, e é justamente o que o mestre faz, ele se debruça sobre a palavra de Deus, e ele fica ali horas e horas a fio, procurando com diligência, analisando aquele texto, olhando a raiz daquela palavra, entendendo a exegese, a hermenêutica, ou seja,
trazendo ali para si aquele ensinamento de fato daquilo que Deus está falando naquele texto e trazendo uma aplicação prática para a sua vida, porque a exegese é você entender aquilo que está escrito, aquilo que Deus está falando, e a hermenêutica, o que significa isso? É você trazer aquela aplicação daquela palavra na sua vida prática. Não é só você entender o que é oração, como se ora, é você passar a orar, é você colocar em prática uma vida de oração. É não só você entender como que jejua, porque às vezes você lê lá e entende, tá certo, eu tenho que jejuar. Jejum, de uma forma, claro, em linhas gerais e resumidamente, é a abstenção de alimento, tá certo? E um tempo que você se separa para Deus. Mas essa pessoa não só entende isso, mas agora ela passa a colocar em prática em sua vida. Então aqui no caso o Esdras, ele se debruçava, né, nas escrituras sagradas, ele se deitava sobre as escrituras para aprender poderosamente, e não só para isso, ele aprende e agora passa a viver aquilo que está aprendendo. Então tudo aquilo que ele está buscando da palavra, agora ele passa a cumprir aquilo que está escrito. E em terceiro, ele passa a ensinar a igreja do Senhor, no caso ali Israel, que é um tipo da igreja no Antigo Testamento. Agora veja só que coisa tremenda, meus queridos irmãos, quando fala um momento em que Esdras, junto com Neemias, estava ensinando a palavra de Deus. Veja só, em Neemias, capítulo 8, versículo 5 e versículo do 8 em diante, olha só. E Esdras abriu o livro aqui é a Bíblia, tá? É a palavra de Deus, perante os olhos de todo o povo. Pode ir para o versículo de número 8. Olha só. E leram o livro, que é a Bíblia, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que lendo se entendesse. Você sabe que esse tempo aqui é o tempo do pós-exílio. O povo de Israel tinha ficado 70 anos no cativeiro babilônico. E por quê? Oséias falou: o meu povo perece, o meu povo é destruído por falta de conhecimento do quê? Da palavra, do conhecimento de Deus. Então o povo estava perecendo por falta do conhecimento. Veja como a importância dos mestres na igreja. Então veja só, eu tenho já falado isso aqui em algum tempo, o maior inimigo do povo de Deus é a ignorância acerca da palavra de Deus. Esse se torna o nosso maior inimigo, tá certo? A ignorância, não entender o que Deus quer da nossa vida, porque o que Deus quer da nossa vida está revelado nas Sagradas Escrituras, está na palavra de Deus. Agora perceba isso aqui comigo, de forma tremenda, aqui. Então Esdras era aplicado ao estudo da palavra, cumpria e era qualificado para ensinar. Então vejamos aqui nesse texto que eu acabei de ler com os irmãos. Perceba aí que no versículo de número 8, aí, você perceba que ele, declarando, explicando, fazia com que as pessoas liam e entendia, as pessoas tinham entendimento acerca das Escrituras. Então o povo estava no cativeiro, eles passaram um tempo que eles se afastaram da lei de Deus, eles se afastaram da palavra de Deus e por isso estavam sofrendo no cativeiro. E agora Deus usa tanto a vida de Esdras para restaurar a lei de Deus, a palavra de Deus no coração do povo, e Neemias no propósito de levantar as muralhas. Mas aqui no caso nós só vamos falar sobre do ponto de vista aqui de Esdras, de restaurar a palavra ao coração do povo. Então perceba isso aqui, Esdras, através do dom de Deus, tornou o ensino da palavra claro e fácil de se entender, de tal maneira que o povo lia e entendia a vontade de Deus revelada em sua palavra. E este texto mostra claramente o impacto do ensino da palavra de Deus na vida das pessoas. Veja que quando ele fala declarando, o que é declarar? Tornar claro. Então não vai ficar nada em oculto na sua vida, Deus vai trazer clareza. Aqui explicando, o que é explicando? É quando você pega e faz o passo a passo e a pessoa fala: agora estou entendendo esse mistério, agora estou sabendo o que Deus está falando. Então ele tornava claro de tal maneira que o entendimento ficava fácil. E essa é a minha oração para nessa noite, para que o Espírito Santo torne fácil o entendimento das Escrituras. Até porque isso aqui não é palavra de homem, isso aqui é a santa palavra de Deus.
e agora entendesse. O que é entender? Quando a pessoa entende, compreende, é o que eu digo, ela passa agora a colocar em prática aquilo que ela está entendendo, porque se eu entendo de uma coisa, agora eu vou fazer aquilo que eu estou entendendo. Então, quando eu entendo a palavra de Deus, eu entendo o que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer da minha vida, e o que eu vou fazer? Vou começar a realizar a vontade de Deus, revelada nas Escrituras. Agora veja, eu quero que você pegue isso, que você entenda o impacto do ensino da palavra, que Esdras ministrou. Olha o impacto que trouxe ali no meio do povo de Israel. Vamos ver esse impacto que trouxe a palavra de Deus a partir do versículo 9. Eu vou fazer um resumo aqui. E Neemias, que era o Tirsata, o sacerdote Esdras, que era o mestre, o escriba, e os levitas que ensinavam, olha lá, ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis e nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Agora veja isso aqui, por que o povo chorava ouvindo as palavras da lei? Sabe por quê? Porque o povo entendia que tudo que eles estavam fazendo antes era contrário à lei de Deus, eles estavam pecando contra Deus, eles estavam transgredindo, e agora eles começaram a entender: nós só estávamos no cativeiro 70 anos padecendo, porque não estávamos vivendo a palavra, nós só estávamos padecendo por causa dos nossos pecados. E agora o povo, quando recebe a palavra, o que o povo está fazendo? Está se arrependendo dos pecados. Então olha o impacto do ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus nos leva ao arrependimento de nossos pecados e nos faz voltar para Deus, nos faz se render ao Deus Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa, tá certo? Então aqui todo o povo chorava, ou seja, o povo estava em arrependimento, o povo se voltou para Deus de todo o coração, porque arrependimento é isso, é se voltar para Deus de todo o seu coração, tá certo? Agora veja só o versículo de número 10, olha que impactante. E disse mais: ide. Essa palavra ide aqui, o que significa? Essa palavra ide significa missões e evangelismo. O povo, quando é ensinado na palavra, passa a fazer o quê? Missões. Ou seja, a obra missionária, o alcance às almas. Evangelismo é você evangelizar pessoas, tá certo? Missões é alguém que é enviado, evangelismo é aquele que faz no dia a dia, tá certo? De uma forma exemplificada, explicando para os irmãos. Então veja o impacto da palavra, faz a igreja ser uma igreja missionária, tá certo? Porque a igreja do Senhor é missionária. Então a igreja passa a cumprir aquilo que for ordenado a fazer, e de por todo mundo. Veja só o que mais que diz: comei as gorduras e bebei as doçuras. Olha o impacto dessa palavra, desse ensino. O que é isso, comer as gorduras e beber as doçuras? Isso fala da prosperidade da alma daquele que é ensinado na palavra de Deus. Ele tem uma alma robusta na presença, ele tem uma alma saciada, ele tem uma alma alimentada. Ele não está dizendo, ele não está em crise de existência. Para que eu nasci? Para que eu estou nessa vida? Para que eu vim ao mundo? Porque a alma dele está forte. Alassarabacaia. Como diz 3 João, a epístola de 3 João, verso 2, diz: eu desejo, amado Gaio, que você vá bem em todas as coisas, que você tenha saúde, assim como o bem vai a tua alma. O ensino da palavra traz para o crente uma alma robusta, uma alma saciada. Deus vai saciar a tua alma. Irmão, o que é que nos deixa saciado fisicamente como homens? Não é comer e beber? Então a palavra é tanto bebida quanto comida. Aleluia! E a pessoa que bebe do ensinamento das Escrituras, a alma dela vai se robustecendo na presença do Senhor. Ele vai ter uma alma farta. É por isso que o inimigo vai perdendo todo espaço na vida da pessoa. Porque alguém que está satisfeito tem espaço para mais alguma coisa? Aí o inimigo fala e fala assim para alguém, fala: prove isso aqui. Você fala: não, minha alma já está farta. Da caçara calabaia. Aleluia. Povo ensinado tem a sua alma robusta. Aleluia. Que mais? Olha aí que lindo. Oh meu Deus. Ainda no versículo: e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Sabe o que isso significa, minha gente?
Isso significa que, olha o impacto que o ensino da palavra traz para a igreja. Torna os crentes pessoas generosas. Torna os crentes aptos para fazer a obra social e ajudar os necessitados. Somente um povo bem instruído e ensinado na palavra. Não vai ser um povo de mãos fechadas. Vai ser um povo que vai conseguir olhar para a necessidade das pessoas. Vai conseguir verdadeiramente cumprir aquilo que João falou na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 17 e 18. João falou assim, ó: aqueles que diz que amam a Deus, tendo bem no mundo e não ajudando o seu próximo, como que o amor de Deus estará em seu coração? Aí João diz assim: não amemos só de palavras, de língua, mas amemos em obras e em verdade. E somente o ensino da palavra vai fazer, porque você sabe quando alguém é generoso. Percebe, ele não precisa ter muito, um alto salário, não. Às vezes ele vê aquele irmãozinho simples, humilde, não precisa falar nada, ele chega e vai lá. Às vezes sabe que aquela pessoa está em dificuldade, não está conseguindo às vezes comprar um sapato, uma roupa, mas aquele crente que é generoso, que é ensinado nas Sagradas Escrituras, ele olha, ele não deixa passar aquilo batido, ele vai e ajuda. Por quê? Porque aprendeu na palavra a ser generoso. Isso é só o ensinamento das Escrituras que traz sobre a nossa vida. Veja só que coisa tremenda. Ainda no versículo de número 10 aí, olha o impacto da palavra. Porque esse dia é consagrado ao Senhor, nosso Senhor, ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O que isso significa, meus queridos irmãos? Sabe o que significa? Deus pune o pecado, mas abençoa na obediência. E agora esse povo está desfrutando do quê? Aleluia, ele está dizendo: a alegria do Senhor é a nossa força. Deus está alegre, perceba, a alegria do Senhor. Qual que é a alegria do Senhor? É a alegria da salvação, como eu tenho ensinado. Então essa alegria da salvação é que torna o povo de Deus o quê? Um povo forte. Então a nossa força está em ser salva em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, por isso que eu digo, crente salvo, essa é a nossa força, é crer no Salvador, é ter a certeza, a convicção da sua salvação. Glória a Deus. Agora versículo 11, olha que lindo, oh meu Deus, que poderoso que o ensino da palavra faz na nossa vida. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo. Percebe isso aqui? Quem é ensinado na palavra sabe que não existe dia comum para ele. Todo dia é dia de santidade ao Senhor. Porque veja só, as pessoas que não são ensinadas, elas só se preparam para buscar Deus em dia de congresso, em dia de festividades. Aí em dia de congresso, festividade, vai falar: eu vou me preparar, vou pôr a minha melhor roupa, vou me consagrar, porque agora é congresso, aí vai ter o pregador de fora. Para quem é ensinado na palavra, na calasse, paracanda, não precisa chegar festividade, não precisa chegar congresso, porque todos os dias é dia consagrado, é dia santo ao Senhor. Alácia. Quem fez desse dia um dia especial para Deus? Esse dia é um dia santo ao Senhor, é dia de viver em santidade ao nosso Deus. É o que eu digo, eu tenho tomado essa palavra na minha vida. Para mim os dias não são comuns. Cada dia para mim eu tenho feito desse dia um dia especial, porque eu me alegro no dia que fez o Senhor, porque todos os dias são únicos. Escute, o dia, hoje que dia que é? 4, né? 4 de agosto de 2022, esse dia nunca mais vai voltar. Nunca mais esse dia vai voltar. Pode chegar o 4 de agosto de 2023, mas 2022 nunca mais vai voltar. Não faça esse dia comum, porque esse dia não é comum, esse dia é único. Era bassúria. É por isso que eu estou dizendo: faça esse dia o teu melhor dia para viver a Deus, para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Não deixa para amanhã, que você não sabe se vai ter amanhã. Esse dia é dia consagrado para Deus.
Aleluia. Quem veio dar o melhor aqui? Deixa eu ver. Só quem veio dar o melhor para Deus. Eu vou te dar 30 segundos só para você adorar a esse Deus. Não faça desse dia um dia qualquer. Não faça desse dia só mais uma quinta-feira. Este é o grande dia. Este é dia consagrado a Deus. Graça. Ela bacala xandaracandácia. Aleluia. Olha, isso só o ensino da palavra faz na nossa vida, minha gente. Isso é um impacto poderoso. Agora o que ele fala? Calai-vos, esse dia é santo, por isso não vos entristeçam. Qual que é a tristeza deles? A tristeza deles é essa: pecamos, falhamos contra Deus. Olha o que os nossos atos nos trouxeram. Foi destruição, miséria. O que está acontecendo? Esse povo está preso ao passado. Esse povo está preso ao passado. Eles estão chorando pelo que passou, mas Deus está dizendo o que para eles? Esse dia é um novo dia, é uma nova história, é um novo tempo. Então se desprenda do que passou. Alguém aqui entrou nessa noite e diz: me fizeram, aconteceram, puxaram o tapete, me enrolaram. Esquece disso, porque esse dia não é dia de tristeza. Oh meu Deus. Não fique preso ao que aconteceu no cativeiro, pelas perdas que você teve. Não fique preso às situações que passou, porque Deus, aleluia, está dizendo para você, aleluia, aleluia, come agora das gorduras, bebe das doçuras, robustece a tua alma hoje. Sabe por quê que esse dia não é um dia de tristeza? Porque o nosso Deus é um Deus do perdão. Eu vou repetir isso aqui: o nosso Deus é o Deus do perdão. Levante a mão direita que eu estou profetizando. Canarachai. Se o inimigo estava tentando te bloquear, te prender a coisas que passaram, que aconteceu, Deus te libera hoje, Deus te liberta, porque Ele é um Deus perdoador. Graça. Glória a Deus. Veja, isso é o impacto da palavra nas nossas vidas. Agora veja só, em Atos 13:1 diz: na igreja que estava em Antioquia, havia alguns mestres. O mestre através do ensino da palavra. Eu vou falar aqui pelo menos sobre 5, é isso aqui. Eu vou falar pelo menos sobre 5 trabalhos do mestre, tá certo? Daquele que tem um dom ministerial de mestre, tá certo? Então vamos lá. O mestre através do ensino da palavra. Primeiro, ele faz o trabalho de solidificação. Solidificação. Um crente, ele só pode ser firme, solidificado, se ele estiver embasado no estudo da palavra, no ensino das escrituras. Veja isso comigo em Colossenses capítulo 2, versículo 7. Arraigados e edificados nele, Jesus, e confirmados na fé, assim como fostes o quê? Olha lá, como fostes? Então perceba, o ensino das escrituras me faz ser uma pessoa arraigado e o que? Edificado. O que é arraigado? Edificado é um termo para construção. Por exemplo, esse prédio aqui está edificado. E embaixo desse prédio tem o que? Alicerce. E o que mantém esse prédio de pé é o que? O alicerce. Só que eu não vou falar dessa área, só vou falar do arraigado aqui, tá certo? O ensino da palavra me faz estar arraigado em quem? Em Cristo. Agora vamos lá. A palavra arraigado, a palavra grega aí é rizo. E essa palavra rizo significa fazer surgir raiz, enraizar, fortalecer com raízes. Então significa que a partir do momento que eu sou ministrado com estudo da palavra, com ensinamento das escrituras, eu passo a criar raízes. E qual é a minha raiz? Eu tenho raiz própria? A minha raiz se chama Cristo. Então agora eu sou fortalecido porque eu estou na raiz. Ou seja, a árvore, ou seja, o galho, ele recebe vida da onde? Se não há raiz,
não se tem fruto, não se tem vida, a vida vem da raiz. Então assim é na nossa vida, glória seja dada ao nome do Senhor. Nós estamos enraizados em Cristo, através do ensinamento das Escrituras nós entendemos que a nossa força vem de Cristo, que a nossa vida vem de Cristo, tá certo? E nós estamos enraizados nele, aleluia, que coisa maravilhosa. Agora perceba só isso aqui, nós passamos a receber vida na raiz, que é Cristo, através do quê? Do novo nascimento. Está escrito em Tito, capítulo 3, versículo 5, diz lá: e vocês não foram regenerados pelas obras, mas sim foram regenerados, ou seja, regeneração é o novo nascimento, pela lavagem da água, pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele gerou em nós vida nova, através do quê? Do ensino da palavra. Você recebe a palavra, o Espírito te faz uma nova criatura. O Espírito te dá o quê? Uma nova vida. Por quê? Porque agora ele te pega e te coloca na raiz. E aí você agora passa a ter vida própria? Não, é ter a vida de Cristo. Porque a nossa vida, a nossa velha vida, qual que era? É uma vida totalmente pagada e totalmente fora da vontade de Deus. Então a nossa vida agora, o Espírito Santo nos coloca na videira verdadeira que é Cristo. E agora nós passamos a receber a vida de Cristo em nós. Então não se esqueça disso, que eu já falei algumas vezes aqui. A vida que opera em nós é a vida de Deus. A vida que opera em nós é a vida de Cristo. É por isso que nós temos força para vencer até a morte. Porque a vida que nós temos é a vida de Cristo. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, vamos vencer a morte, vamos viver eternamente. A morte não vai nos deter. Então, se a vida de Cristo em nós nos fará capaz de vencer a própria morte no final da história toda aí, o que é as situações difíceis diante da vida de Cristo? Não é nada. Não é nada. Então, veja só. O novo nascimento, ele vem através da palavra, do ensino da palavra. Jesus ensinou isso para Nicodemos. Eu vou citar aqui o texto. Não vou ler, mas eu vou só citar. João capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Nicodemos, que era mestre humano, ele não tinha o dom de Cristo. Não, ele era mestre porque era um homem que tinha um conhecimento muito grande. Ele era versado na lei de Moisés. E ele chegou diante de Jesus e disse assim: mestre, eu sei que és vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Aí Jesus pegou e falou essa palavra para ele no versículo 3, olha, aquele que quiser ver o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Aí Nicodemos não entendeu essa palavra, veja, ele pegou e falou, mas como pode um homem velho entrar na barriga da sua mãe novamente? Jesus pegou e disse para ele, ainda continuou dizendo para ele, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? E outra, aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Então veja, quem não nasce de novo não pode ver e muito menos entrar no reino. Então perceba, quando eu recebo, veja do que Nicodemos chama Jesus, chama ele de mestre. Mestre é o quê? Quem ensina a palavra. Então veja que o novo nascimento vem através do ensino das Sagradas Escrituras. E nascer da água e do Espírito é nascer do quê? Aqui água e Espírito, ou seja, o Espírito Santo traz a nova vida. A água é símbolo de purificação. E isso é mostrado publicamente, aquilo que é feito em nós, a pureza espiritual, através do batismo nas águas, tá? Não é o batismo nas águas que purifica, mas o batismo nas águas só demonstra o que Jesus faz conosco, interiormente. Então, ali quando ele fala nascer de novo, a palavra ali é ano, que significa nascer do alto. O nosso nascimento não é terreno, porque Jesus falou, quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então o nosso nascimento, nós nascemos fisicamente, mas nós nascemos espiritualmente também. Veja só que coisa tremenda.
Nós nascemos fisicamente, aí por causa do pecado de Adão a gente é inclinado ao pecado, mas só que agora a gente nasce espiritualmente. E nós somos inclinados o quê? A vida espiritual, a vida de Deus. Então perceba que o ensino da palavra leva a pessoa a nascer de novo. Ou seja, e a pessoa que nasce de novo, agora ele está edificado, ele está enraizado em Cristo Jesus. E não é em Cristo Jesus que nós temos firmeza? Então veja que é o ensino da palavra que traz solidez espiritual. Então esse é o trabalho do mestre, porque você sabia, existem pessoas que caminham, são simpatizantes, escutam a palavra, mas veja, tem pessoas que escutam a palavra há quanto tempo? Mas por que vocês acham que existem pessoas que ainda não se decidiram em batizar nas águas? Porque ainda não nasceu de novo. Porque toda pessoa que nasce de novo, a primeira coisa que ele vai desejar, eu quero descer as águas. E por que ele quer descer as águas? Porque ele quer declarar, eu sou filho de Deus. Eu sou um autêntico filho de Deus. Porque agora, quando a pessoa é batizada, é invocado o que sobre ele? O nome, é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está dizendo, eu sou filho dele. Então, a pessoa que nasce de novo, ela é arraigada em Cristo. Então ela está dizendo, olha, eu estou aqui nessa terra, mas a minha raiz é divina. Eu tenho participação na vida de Cristo. É por isso que vocês estão vendo que o meu viver aqui na terra é diferente. O meu viver é como um cidadão do céu, porque a minha raiz não está na terra, a minha raiz está no céu. Eu recebo vida do céu, eu recebo graça do céu, eu recebo... Então é somente a vida de Cristo que pode nos enraizar, tá certo? Na sua presença. Então esse é o trabalho do mestre. Agora isso aqui é tremendo, gente. Segundo, o mestre, através do ensino da palavra, ele faz o trabalho de libertação. E aqui eu não estou falando de possessão demoníaca, eu estou falando de libertação no sentido de vícios, tá? Que a pessoa liberta. E também ele faz o trabalho de libertação e aperfeiçoamento do caráter da fé. Diga isso comigo. O mestre, através do ensino da palavra, faz o trabalho de libertação e aperfeiçoamento do caráter da fé. Eu pedi para vocês repetir porque é importante. Escute isso aqui. Eu vou ler só um texto, só um versículo e vou comentar. Lucas 18, 18. Eu vou comentar do 18 ao 30, tá? Mas só aqui vocês já vão entender de quem se trata. E perguntou-lhe um certo príncipe, que Marcos chama ele de jovem, dizendo, bom mestre. Olha lá, está falando aí do ensinador, que no caso o mestre aqui é Cristo. Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Então ele está perguntando, eu quero ter a vida eterna, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? O que Jesus pegou e falou para ele? Você conhece os mandamentos? E o que ele falou para Jesus? Eu conheço desde pequeno, eu guardo os mandamentos. Jesus falou, você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não cobiçarás, honrará teu pai e tua mãe. O que ele disse? Eu guardo isso desde da minha mocidade. Desde pequeno, aprendi com meus pais a guardar. Aí o que Jesus falou para ele? O texto diz, e Jesus o amou. Aí Jesus pegou e falou o que para ele? Falta-te ele está perguntando, o que eu preciso fazer para ter vida eterna, para ir morar eternamente com Deus, viver eternamente com Deus, reinar eternamente com o Senhor, o que eu preciso? Jesus falou, conhece os mandamentos? Ele falou, eu guardo isso aí faz muito tempo. Jesus falou, é bonitão, só está faltando uma coisa para você, sabe o que é? Vende tudo que você tem e dá para os pobres, e vai e me segue. E o que aquele moço fez? Baixou a cabeça e ficou entristecido, muito entristecido, diz o texto. Ele era tão pobre que o que ele tinha era dinheiro. Ele era tão pobre que o que ele tinha, pastor Marco, era só dinheiro. Era tão pobre, miserável. E tem gente achando que a solução da vida dele é o dinheiro. Nunca foi. Nunca foi. Agora pega isso aqui, quem estiver comigo vai glorificar a Deus. Escute, quem olhasse para este jovem guardando, entre aspas, todos os mandamentos, como ele disse que guardava, poderia dizer que ele era um autêntico servo de Deus. Que olhasse para ele, espera lá, ele anda na linha,
ele caminha bonitinho, só que as pessoas só conseguem olhar o que eu faço por fora. Aí onde entra o trabalho do mestre, ó, ele vai lá no esconderijo. É por isso que eu usei o exemplo. Esse aqui para mim é o mais completo, até hoje, pode aparecer mais. Mas para falar dos ministérios, ó, apóstolo, o dedão, o polegar, ó, é aquele que consegue tocar em todos. O apóstolo faz o trabalho de profeta, de evangelista, de pastor e de mestre. O profeta é aquele que declara a palavra de Deus, que denuncia o pecado, assim diz o Senhor, ele aponta o pecado mesmo. O evangelista está na maior posição, porque ser um ganhador de almas é uma posição sublime. O pastor é aquele que tem aliança com o rebanho, de dar a sua própria vida pelo rebanho. E o mestre, olha lá, ele vai nos lugares pequenininhos. Escute isso aqui. Havia naquele moço, havia no coração dele o quê? Um falso Deus. Estava lá no esconderijinho, estava lá no íntimo, tinha uma raizinha de avareza lá. Aí Jesus falou: escute, olha lá, ele falou: mestre, então é só através do ensino que Deus penetra no profundo do coração do ser humano. Aí Jesus pegou e falou, Jesus, sabe o que Jesus identificou? Através do ensino da palavra, Jesus identificou que ele precisava ser liberto do quê? Da avareza. Jesus falou: você não serve a Deus de todo o seu coração, porque ainda você está dividido entre a riqueza e entre Deus. Aí Jesus pega e continua dizendo, aí Jesus ensina o quê? Para aqueles que confiam nas riquezas, é impossível ser salvo. Ele usa aquela parábola, né? Dizendo que é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. O que ele está dizendo? É pecado ser rico, ter dinheiro? Não. Ele está falando que o pecado é o amor ao dinheiro. Ele está ensinando que o pecado é que aquele que confia nas riquezas mais do que confia em Deus, esse não pode ser salvo, porque ele fez do mamão, ele fez do dinheiro o seu Deus. Mas agora Jesus está dizendo, quem confia em Deus, quem confia no Pai, quem é ensinado pela palavra, não coloca a sua confiança em riquezas, em coisas materiais. Ele coloca a sua confiança em Deus, que tudo fez, que tudo criou, porque as riquezas passam, mas Deus permanece para sempre. Aleluia! Alaxandaraia! Quantas vezes nós entramos aqui e a gente fala, eu sou crente, eu sou servo de Deus. Aí Jesus pega e através do ensino da palavra vai lá, ali naquele coração está cheio de inveja, ali naquele coração está maquinando coisas contrárias, ali naquele coração tem calúnia, ali naquele coração tem mentira, mas aí vem o estudo da palavra e quebra. Aleluia. Aleca massara candarabachanda calabaça. Alabachanda candarabacandarabacaia. O inimigo tem cirandado alguns corações para semear joio, mas nesta noite, no ensino da palavra de Cristo, está caindo toda a obra. Inimigo. Agora Jesus está primeiro ensinando para ele, você precisa ser liberto do quê? Da avareza. Não é liberto do capiroto, não, como falam aí. Não, é ser liberto das obras da carne, da idolatria do coração, que é a avareza. E que mais? Ele não tinha uma fé aperfeiçoada. O caráter da fé dele era deficiente. Porque ele dizia, eu sirvo a Deus, mas quando passou pelo processo, o que ele falou? Não sirvo mais. Então ele não tinha uma fé aperfeiçoada, ao contrário de Abraão, que quando Deus falou, eu quero que você me entrega,
o teu único filho a quem tu amas. E o que Abraão fez? Está entregue, porque não é Isaac que domina o meu coração, é o Senhor que reina. Aleluia. Quem vai deixar Deus reinar na sua vida? Eu vou te dar 30 segundos só para você adorar e desfrutar da presença do teu Deus. Se no teu coração não domina as coisas dessa terra, mas o domínio de Deus está sobre ti, o reino de Deus está sobre ti, abre o teu coração e adore ao Criador. Deus vai aperfeiçoar o caráter da nossa fé nesta noite. Nós não nos apoiamos em coisas terrenas, nós não estamos apoiados no braço do homem, não, a nossa confiança está no Deus de Israel. Eu estou sentindo Deus aqui, gente. É na Kassai, Alabachanda, o ensino da palavra está indo nas juntas, está indo nas medulas, vai na divisão da alma, do espírito. Esse é o impacto da palavra de Deus na nossa vida. Veja só, o que mais? Então vamos lá, o mestre através do ensinamento da palavra, terceiro, faz o trabalho de graciosamente instruir para qualquer área da vida. Eu vou ler aqui o texto, Lucas 17, é interessante que esses exemplos aqui do mestre é tudo em Lucas, é interessante, outro dia eu falo por quê. E entrando numa certa aldeia, a proposta é essa mesmo, te deixar curioso, saíram ao encontro 10 homens leprosos, perceba, 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, veja para quem que eles clamaram, veja, e levantaram a voz dizendo, Jesus o quê? Se ele está chamando mestre, eles estão querendo o quê? Ensina, irmão. Mestre é o que ensina. Tem misericórdia de nós? Vou ler o texto, olha o 14. E ele vendo-os, disse-lhes, ele ensinou, ide, mostrai-os aos sacerdotes. O que é mostrar aos sacerdotes? Isso aqui se fazia cumprindo a palavra, estava escrito na lei, que a pessoa para ser declarada curada tinha que mostrar ao sacerdote. Então Jesus está ensinando só eles obedecer a palavra. E aconteceu que indo eles, olha lá, aconteceu que indo eles ficaram limpos. Vamos aplicar a palavra aqui? Então, através do ensino da palavra, toda insensibilidade e vergonha ocasionada pelo pecado, porque a lepra tira a sensibilidade do homem, né? Então tira a sensibilidade espiritual do ser humano e o expõe à vergonha. Só que agora, através do ensino da palavra, toda essa vergonha, toda essa insensibilidade espiritual é removida. Então escute, Deus através do ensino da palavra, Ele vai tirando toda a insensibilidade, porque tem pessoa que não tem mais aquela sensibilidade de ouvir Deus, de sentir Deus. Por quê? Porque o pecado vai tornando a pessoa insensível. Porque você sabe, se você pegar uma marreta e dar uma martelada, né, na mão de um leproso, que tem lepra na mão, no caso, ele não sente absolutamente nada. Por que o leproso tem que amputar a mão, tem que amputar o pé? Por quê? Porque ele já não sente mais nada. Vamos supor, se ele tem um formigamento na mão, vamos supor, se ele forçar o braço, enfim, alguém deitou em cima do braço, você não perde o teu braço, por quê? Porque você sente que ele está doendo, você mexe, você arruma ele, porque se não arrumar, você ia ter que amputar ele ali. Então, entende o que acontece com a pessoa insensível? Ela começa a se desfarelar, ela começa a se desfazer, porque não está dando ouvido ao que o Espírito Santo está falando. Mas o ensino da palavra vai tornando o ouvido sensível do crente, da pessoa. E agora veja só que coisa maravilhosa, a obediência levou eles à cura, porque eles foram curados, tá certo? Eles foram curados do quê? A obedecer o ensino que Jesus deu. Aqui, está aqui nas entrelinhas, Jesus ensinou. Jesus está dizendo, vai lá e mostra o quê? Para o sacerdote. Então obedeça a palavra. E agora no que eles começaram a praticar aquela palavra que eles aprenderam, o que aconteceu com eles? Cura. Eles foram curados. E agora escute só uma coisa.
É que eu disse, a palavra de Deus, o trabalho de um mestre, é nos ensinar graciosamente, instruir para qualquer área da vida. Aqui no caso, sensibilidade espiritual, agora a pessoa está tendo. Outro caso, está sendo curado. Outro caso, lembra de Pedro? Olha que coisa tremenda, que impactante. Pedro, ele chega lá em Lucas 5, em mesmo Lucas, exemplo de novo em Lucas. O Pedro não trabalhou a noite inteira e não pegou nada? Quem que chegou lá de manhã? Jesus. E aí Jesus pegou, depois de ter ensinado, falou: agora vocês vão ao alto mar e jogam a rede. E o que Pedro falou? Mestre, olha lá, mestre, eu trabalhei a noite inteira e não peguei absolutamente nada, mas porque tu mandas sobre a tua palavra, eu vou fazer, eu vou lançar a rede. Agora olha o impacto do ensino da palavra. Ele joga a rede e tem uma grande colheita. Mas sabe o que eu vejo o impacto da palavra? É que no versículo 8 do capítulo 5 de Lucas, o texto diz assim, Pedro, ele falou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Agora, eu já falei isso aqui também, mas vale a repetição pela importância. Irmãos, como que um pecador vai ficar espantado com pescaria? Todos os dias ele estava acostumado com pesca, todos os dias ele via peixe, todos os dias ele pescava. Olha o impacto que a palavra de Deus trouxe na vida dele. Ele entendeu que aquilo que ele estava vivendo na vida dele profissional, ele entendeu que o ensino da palavra influenciou a vida profissional dele. Ele não era pescador por profissão, e agora ele está vivendo a maior colheita da sua vida. E ele está dizendo: isso aconteceu através do quê? Do ensino da palavra. Ele praticou os princípios da palavra, ele colocou na empresa dele o estudo da palavra. Agora, qual que é aqui a conclusão que ele chega? Ele falou: Senhor, ele teve uma experiência pessoal com Cristo. Ausenta-te de mim, porque o ensino da palavra me faz ver o meu estado de miséria que eu estou. O ensino da palavra me mostra verdadeiramente o quão necessitado eu sou de Deus. E aí eu olho para a grandeza de Deus, olho para a perfeição de Deus, e eu olho para mim e falo: meu Deus, me ajuda, que eu sou um pecador. Aí Jesus fez o que? Acrescentou na vida dele. Ele era um pecador, agora Jesus colocou um S lá e falou: agora vai ser pescador de homens. Ele aprendeu a temer a Cristo, ele renunciou e atendeu o chamado através do que? Do ensino da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, meu irmão, o estudo da palavra de Deus, ela é impactante, ela nos faz prosperar. Se nós começarmos a colocar em prática o ensino da palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde, você vai ver o impacto disso dentro da tua casa, você vai ver o impacto disso no meio da tua família, você vai ver o impacto disso em todas as áreas da sua vida. Aí você vai ver: isso aqui não é coisa natural da vida, não, eu só estou vivendo isso porque por causa do ensino da palavra. Vamos lá. Quarto, o mestre, através do ensino da palavra, faz o trabalho de discipulador. O mestre é um formador de discípulos. Vamos ver isso aqui, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Vou ler o texto, os dois versículos, e aplico a palavra. Veja: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, olha, ouvistes a mesma coisa que aprendestes. Confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Pega isso aqui. A palavra fortifica-te aí, no grego, é endinamo, que significa receber força, revestir-se com força. Então o mestre ensina as pessoas a serem fortificadas na graça de Cristo. O que é isso? Depender totalmente do Senhor Jesus. Em João 15,5, Jesus disse, todos nós conhecemos isso aqui de frente para trás, de trás para frente: sem mim nada podereis fazer. Então o mestre da palavra de Deus ensina aos seus discípulos o que? Aquele que ele está discipulando.
ensina as pessoas a depender totalmente da graça de Deus. A graça é o quê? Suficiente. É a graça que nos basta, disse Jesus para Paulo. E agora ele está dizendo o quê? Fortifica-te na graça. O que ele está querendo dizer? Que a tua força vinha da graça de Deus. Você é revestido com a força do quê? Da graça de Deus. É Deus ministrando o quê? Força em você. Quando eu e você estamos na dependência de Deus, já não é mais as nossas forças, é as forças de Deus sobre nós. É por isso que o crente muitas vezes ele pode dizer: eu não aguento mais. Aí Deus fala: você não, mas a minha graça sobre você, você pode. Porque se fosse depender de mim e de você, dentro daquilo que nós já vivemos e passamos, há muito tempo nós já teríamos sucumbido, já teríamos fracassado. Mas nós somos ensinados o quê? A depender do quê? Da graça de Deus. Então nós estamos sendo fortificados dessa graça. E a graça de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, diariamente, Ele ministra essa força sobre nós. É por isso que eu digo em meio, porque às vezes a gente fica meio tribulado com as situações da vida. Quem nunca passou por uma tribulação? E a gente fica meio perturbado, você fala: meu Deus, que parece que dá vontade que você vai explodir. Quem já passou por isso aqui? Não parece que vai, você fala: meu Deus, aí você não consegue ver saída, você fala, fica um negócio doido, travado, não vai nem para frente, nem para trás. Aí você fala: meu, aí você sabe o que você tem que fazer? Parar e se render à graça. Aí você fala: que a minha força não vai não, mas eu me dobro a graça do Senhor Jesus. Aí o que Jesus faz? Te reveste e me reveste com força. Aí vai te revestindo com força. Então o trabalho do mestre é isso, ensinar, né? É discipular, tá certo? E ensinar as pessoas a depender da graça de Deus. E ele prega, o mestre, ele prega humildade. Olha só, esse aqui não está, mas coloca aí para mim. João 13:15. O mestre, ele prega, porque o mestre é uma pessoa de conhecimento muito elevado, tá certo? Olha que Jesus falou: mas só que todo mestre, ele deve pregar humildade. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, irmão, o maior de todos lavou os pés. Ou seja, ele fez um trabalho de escravo. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Olha o versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. Sabe o que Jesus ensinou? Ele falou: eu sou humilde, aprenda a ser humilde também. Não importa a posição alta que Deus te coloque, não importa o que Deus vai fazer na sua vida, viva a humildade. Viva humildemente. Isso é ser fortificado na graça. Por quê? Deus dá graça para quem é o quê? Mas resiste àquele que é soberbo. Está vendo? Então veja só, o mestre prega o quê? Humildade, ensina o seu discípulo a ter humildade. Porque tem gente que começa a saber o beabá do evangelho e já acha que é alguma coisa. Às vezes ele começa a pregar uma mensaginha melhorzinha, ele acha que já está abafando. Às vezes Deus dá uma profecia um pouquinho mais profunda para ele ou para ela, ela acha que já é a dona da igreja. Aprende humildade, irmão. Amém. Sabe por quê? 1 Coríntios 8, a parte B. O conhecimento, a ciência, incha, mas o amor edifica, constrói. Então, o mestre, veja só o que ele faz, ele prega o quê? Humildade. E é bom ficar na humildade, porque o que é humildade? É reconhecer quem nós somos e reconhecer quem Deus é. Tá certo? Quem nós somos? Pó e cinza. E quem Deus é? O Todo-Poderoso, soberano. Tá? Não importa a capacidade que Deus tem te dado, o que Deus ainda possa fazer na sua vida. Sabe, todas as vezes que eu começo a ler a Bíblia e o dia que a hora que eu comecei a pensar, nossa, estou aprendendo alguma coisa, não demorou muito, eu vi, nossa, não aprendi nada ainda. Todas as vezes, eu já me senti muitas vezes estudando a palavra de Deus, passando a conhecer de forma mais profunda, e falei: meu Deus, eu me senti envergonhado. Eu não vou nem falar o que eu pensei. Falei: meu Deus, na verdade eu vou falar, que burro. E eu me senti assim, porque a palavra de Deus nos mostra quão fraco a gente é. Cada vez que eu pensei, nossa, agora eu já sei um pouquinho, descobri que eu não sabia nada ainda. Amém?
Fortifica-te na graça, irmão. Aleluia. Fortifica-te na graça. E ainda esse trabalho do discipulador, veja que Paulo fala lá, do versículo 3, ele fala, o versículo 2, perdão, para também ensinarem os outros. Ou seja, o discipulado ele tem que ser geracional. O mestre pega e faz discípulo, e o discípulo faz mais discípulos. Porque Jesus ele nunca falou para a gente ir no mundo e só pregar o evangelho. O que ele falou? Ide, fazei discípulos a todas as nações. Então esse é o trabalho do mestre. O mestre vem e nos discipula. E aí a gente que foi discipulado temos formação. E sabe qual que é a nossa graduação em Deus? Humildade. Aprendemos de que jeito? Aprendendo com o exemplo de Cristo. Mão na massa, lavando os pés. Aleluia! Aprendemos lavando os pés. Esse testemunho é do nosso pastor presidente. Tem um homem chamado Jason. Esse homem hoje ele é psicólogo, ele tem graduação, ele já é bacharelado. Um dia ele estava na nossa sede mundial. O pastor Marcos sabe dessa história. Ele chegou e falou para o pastor: pastor, eu queria pregar. O pastor falou: você queria pregar? Que legal. Falou: vem cá. Pegou ele pela mão, pegou um martelo, pegou os pregos, falou: tá vendo aquelas madeiras ali? Vai lá e começa a pregar. Ele falou que queria pregar a palavra, irmão. Mas o pastor pegou e falou: vai lá e prega. Então veja, hoje o que ele, se ele fosse soberbo, o que ele ia pegar e fazer? Vou ficar num lugar desse aqui? Mas sabe o que aconteceu? Ele baixou a cabeça e fez o que o homem de Deus mandou ele fazer. Hoje procura saber desse varão aí, Jason. Entende? Então a gente aprende lavando os pés. O dia que você pensar que você é alguma coisa, você já está caído. Eu vou repetir isso aqui. O dia que você olhar no seu coração e falar: eu sou diferente dos que estão aqui, você está caído. Não se esqueça disso nunca mais. O dia que você olhar dentro de si, olhar ao redor e falar: aqui, eu sou diferenciado. Você pode ter certeza que você já caiu. No teu coração você já está caído. Porque um dia Nabucodonosor pegou e bateu no peito e falou: olha a grandeza do meu reino, que eu levantei com o meu poder. A Bíblia diz que na hora uma voz do céu veio: passado de ti foi o reino, e vai virar um bicho. Perdeu a razão, sabe por quê? Porque Deus falou: eu levantei Nabucodonosor. Era Kalashai. Quem reconhece que é Deus que faz, que é Deus que levanta, que é Deus que opera, quem reconhece isso? Aleluia! Herácia, alamachane comanácia. Vamos para a conclusão agora? Aperta o cinto aí, viu? Então esse trabalho aí de discipular tem que ser geracional, tá bom? Quinto, o mestre, através do ensino da palavra, faz o trabalho de manter a pureza da pregação e da doutrina do Senhor. 2 Timóteo 4, 2 e 3. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, vocês sabem, é o ensino da palavra de Deus. Alguns teólogos chamam isso de sistematização. O que é sistematização? Colocar em ordem. Vamos lá, o que é? Hoje eu aconselho, quem você não tem na sua casa uma teologia sistemática, compre uma teologia sistemática. E o que é a teologia sistemática? Isso não está na Bíblia, tá? Eu estou dizendo esse nome, teologia sistemática, mas é a sistematização dos estudos. Por exemplo, estudos sobre os anjos, que na teologia chamamos angelologia. Estudo da salvação, que nós chamamos de soteriologia. Estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, porque tem pessoa que fala que o Espírito Santo é uma força ativa, e aí onde vem o estudo? O Espírito Santo não é força ativa, o Espírito Santo é Deus, Ele é Senhor, Ele é Criador. Então, o estudo sistematizado da palavra, então é isso que é a doutrina, é você ministrar esse estudo da palavra. Agora veja só, estou encerrando, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos,
amontoarão, ou seja, um em cima do outro, para si mestres, conforme as suas próprias concupiscências. Congela esse versículo aí, e agora vamos lá. Primeiro, vamos por parte. A palavra sofrerão aí, no grego é a palavra aneromai, que significa manter-se firme, suportar, tolerar. Então Paulo está dizendo que chegará um tempo que as pessoas não vão tolerar, não vão suportar a sã doutrina, porque aquela palavra vai contrariar o eu daquela pessoa. O que aquela pessoa vai fazer? Não vai suportar. O que é suportar? Não vai dar suporte, não vai conseguir carregar. Então as pessoas não vão conseguir carregar essa palavra santa, esse ensinamento puro, porque aí ele diz, não tolerarão. Por quê? No caso, vamos ter, porque tem comichão nos ouvidos. A palavra grega aí, que é nerso, que significa desejo por ouvir algo agradável, sentir cócegas, ou seja, ter o ouvido massageado, querer ouvir o que se gosta. Quem é que gosta de chegar aqui, perceba, chegar aqui e falar que você tem que largar do pecado, que você tem que ter uma vida de oração, que você tem que se esforçar? A nossa carne não gosta de ouvir isso. A nossa carne gosta de outras coisas. O nosso eu, não, fica assim do jeito que está, que vai legal. Só que o evangelho vem para confrontar o nosso eu. O evangelho vem para ser oposto. A nossa carne quer o quê? Descanso e só as coisas terrenas. Mas, ou seja, o nosso homem interior, a nossa nova vida em Cristo quer o quê? Quer uma vida ativa, quer uma vida dedicada e quer buscar o quê? As coisas eternas, tá certo? Então veja só. Então Paulo está dizendo que não vão sofrer o que? A sã doutrina. Porque querem, ou seja, querem ter os seus ouvidos massageados, só querem ouvir o que lhe agradam, o que eles gostam de ouvir, é selecionar. Eu gosto desse aqui, porque ele fala aqui coisas que me agradam. Mas se falar coisas para me tirar do meu conforto, se falar coisas que me toca naquilo que eu não posso, que eu não quero tocar, aquele pecado de estimação que eu não quero mexer, se ele tocar nesse assunto, eu não tolero essa mensagem. Se ele falar que eu tenho que abandonar esse orgulho, não quero essa mensagem. Se ele dizer que eu tenho que abandonar a vida pecaminosa, essa mensagem eu não tolero. Eu não suporto isso. Aqui o que eu estou parafraseando aqui, tá? Agora veja só, sã doutrina, que a palavra grega é para sã, no caso é higiaino, que significa estar com boa saúde, refere-se ao que se é saudável e benéfico, é o tipo de ensino que produz vida e crescimento espiritual. Então o apóstolo Paulo está dizendo que chegará dia, chegará tempo, que as pessoas não vão suportar o quê? O alimento que traz crescimento, veja, porque crescer, meu amado irmão, dá trabalho. Crescimento, você acha que alguém cresce de braço de sombra e água fresca? Para crescer tem que arregaçar as mangas. Você acha que a ostra produz pérola sorrindo? A ostra, para ela produzir pérola, aleluia, tem que sofrer incômodo. Está entendendo? Como você acha que a gente vai crescer? Só ouvindo essa palavrinha? Deus vai abrir a porta, Deus vai realizar teu sonho, Deus vai te dar a tua casa. Você acha que é a mensagem que é essa que traz crescimento espiritual? A mensagem que traz crescimento espiritual é a sã doutrina, é o ensinamento da justificação, do novo nascimento. Aleluia! É esse ensino que produz vida. Sabe quando que o ensino está bom? Perceba só, sabe quando o ensino está bom? Sabe quando está bom? É quando nós pegamos e saímos do culto e aquela palavra fica martelando na nossa cabeça. E aí você fica só mastigando aquela palavra. Aleluia! Acaba o culto, mas não acabou o degustar da palavra. Você vai pegando aquela palavra, se alimentando daquela palavra, e o que a palavra vai fazendo? A palavra vai transformando, a palavra vai gerando vida, a palavra vai te fazendo crescer na presença de Deus. Aleluia! Então pega essa, ou seja,
A ausência do ensino da palavra levará as pessoas a permanecerem carnais, dominadas pelo eu faço do meu jeito, eu faço do jeito que eu quero, enfim, eu caminho do jeito que eu penso que devo ser, ou seja, não suportando, aceitando a sua doutrina, o alimento espiritual saudável. Por quê? Porque se renderam ao pecado e não querem serem confrontados pela palavra da verdade. Mas aí tem uma história lá em 2 Reis 4, 38 e 41, que Eliseu pegou e falou: vamos fazer um alimento. Aí foi um discípulo do profeta, chegou e foi fazer uma sopa lá. Aí sabe o que ele pegou? Na capa. A capa é ministério. Lembra que Elias passou a capa a Eliseu? Capa fala de ministério. E ele pegou a capa dele e saiu pegando umas ervas lá, e de repente no meio daquelas ervas tinha uma colonquíntida, tinha uma erva venenosa. Aí ele pegou e colocou no meio da panela e começou a servir comida envenenada para o povo. Mas os homens ali chegaram e quando provaram daquela sopa envenenada, falou: isso aqui não é evangelho coisa nenhuma, isso aqui não é palavra de Deus coisa nenhuma. Aí sabe o que o profeta fez? Pegou farinha, jogou dentro da panela. Literalmente o profeta engrossou o caldo. Aleluia. Fica só se alimentando de missim lamen para você ver. Fica se alimentando de miojo para você ver. Vai dar diarreia, desinteria, como você quer que chama. Vai te dar um monte de gases que fala de vergonha aí, sermão. Aleluia. Agora aqueles que são exercitados na fé, come alimento sólido na presença de Deus. Se dá sopa geralmente para quem está doente na cama, mas comida forte. Aleluia! Aleluia! Paulo falou: eu só posso tratar com vocês, Coríntios, com leite. Leite é o que é líquido, porque vocês são crianças carnais. Mas se vocês crescerem nessa graça, se vocês entrarem no ensino da palavra, vocês vão comer um alimento forte. Aleluia! Encerrei agora o estudo. Aleluia, glória a Deus. Então, tem morte na panela. O que é morte na panela? Aqui essa morte na panela é o falso ensino. Às vezes é até bonito, porque tem aqueles pregadores que prega, e ele não prega a palavra, o evangelho, não ensina nada, não tem conteúdo nenhum. Aí você olha, às vezes tem até um movimento no meio daquele povo, o povo se alegra, alguns até se abateram no poder, mas no fim é só sopa aquilo ali. Aí vai, pula, sapateia, chega no outro dia, não sabe nem o que ouviu. Está naquela diarreia espiritual. Tá, desse mesmo jeitinho, só estou fraco. Agora o crente, quando come aquele alimento que dá sustância, aquele alimento que ele mastiga, porque você sabe que a sopa desce rápido. E agora o alimento sólido? A sopa, percebe, por que a sopa desce rápido? Não dá nem tempo de raciocinar, você já recebeu. A pessoa nem raciocina, já recebe qualquer coisa mesmo. Agora, aqueles que são discipulados, aqueles que são ensinados, primeiro, ele ouve a palavra, se aquilo é a palavra de Deus, ele compreende, recebe no coração e deixa dar fruto. Encerrei agora. Glória a Deus. Agora chegará tempo, vão amontoar doutores para si, segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, desejos proibidos, desejos carnais. Esses dias, acho que foi o Tiago que mandou um vídeo de um pastor, foi ele mesmo, mandou um vídeo de um pastor dizendo que não tinha problema nenhum, pode beber, pode fumar, pode pegar o seu carro e ir para a praia 180 por hora, que você é livre. Eu falei, livre para morrer, né? Só se for. Tem alguma coisa de evangelho nisso? Tem alguma coisa de palavra de Deus nisso? Não, eu sou livre não para fazer o que eu quero, eu sou livre para fazer a vontade do meu Deus. Aí as pessoas,
Aí escute isso, o cara tá lá, na bebedeira, nos vícios. Aí escuta um doutor chegar, porque o cara é doutor, eu conheço ele. Eu não vou falar aqui por questão de ética. Mas, e eu conheço camarada, pensa num camarada estudado. Ele é um mestre. Mas esses doutores que a palavra diz, aí chega o camarada viciado, todo remendado e prostituindo, fazendo tudo que é errado. Aí ele chega num culto e fala, você é livre e pode fazer tudo isso e está tudo bem. O que esse homem vai sentir? Ele fala, puxa, estou no lugar certo. Agora, olha, agora não tem ninguém mais para me incomodar. Agora eu posso pecar em paz. Agora eu posso pecar que ninguém vai me incomodar mais. Não vai ter mais cobrança porque eu sou livre. Aqui não, meu filho, aqui a gente taca farinha, é na panela. Só quem recebe esse alimento, eu vou te dar 30 segundos só para você dar a melhor adoração para Deus. Deixa eu ver quem veio adorar. Quem é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas estranhas, adore, exalte, glorifique o teu Deus. Era bacalachara, bacai. Narasaia. Aleluia. Aonde tem o ensino da palavra, ninguém consegue pecar em paz, porque quando a pessoa peca, aí sabe, hoje tem palavra, hoje tem Bíblia, se conserta, arruma a casa, se arrependa, volta para Deus. É camas. Pequemi chopido pleseia, alacandara sodecandarabia. Eu estou sentindo Deus aqui nesse mistério. Narrácia, ela bacala bandaraia. Irmão, aleluia, 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 aleluia. Você vai ver o resultado, o impacto desse ensino, dessa palavra no teu dia a dia, na tua vida. Você não vai sair daqui como um crente neném, como um crente bebê. Você não vai sair daqui como um crente carnal. Você vai sair daqui como um crente espiritual, cheio da doutrina do Senhor, robusto, fortificado na graça. Narrácia, aleluia. Diga para o vizinho, toca no vizinho, diga, seja bem alimentado. Diga isso para ele, seja. É sã doutrina, é sã doutrina, é alimento que traz saúde, é alimento que traz crescimento, é alimento que faz florescer. A palavra de Deus diz, e o alimento trigo que fortalece o coração, o azeite que faz reluzir o rosto, e o vinho que é adoração, que alegra. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Oh, irmão, nós não vamos pertencer a esse tipo de geração. Montou esse doutor aqui, esse mestre eu quero ouvir. Esse mestre aqui faz cosquinha no meu ouvido, esse eu vou ouvir. Esse aqui eu gosto, esse aqui fala coisas. Aí vem aquele mestre e fala, está escrito, porque o mestre só fala o que está escrito. Aí o mestre diz, tem que renunciar, tem que tomar a sua cruz. Aí a pessoa entra aqui e fala que, pera, ela está me confrontando, está confrontando o eu precisa morrer. Agora encerrei. Tem um texto, eu vou falar na prática, como hoje é o último ensinamento, eu falei para vocês, eu resumi. Eu poderia ficar mais umas 3, 4 semanas só no versículo 11 aí, tá? Por causa do muito conteúdo que tem. Muito, mas tem muito conteúdo nesse texto aí, tá? Mas hoje eu encerro essa conclusão falando como funcionam os 5 ministérios. E eu vou falar de uma forma prática, eu vou usar um texto bíblico para falar de forma prática como os 5 ministérios em pleno funcionamento, eles cooperam com Deus para que a igreja do Senhor seja capacitada e todo o corpo de Cristo esteja em pleno funcionamento. Mateus capítulo 8, versículo 14 ao 16. A Bíblia diz que estava a sogra de Pedro, estava com febre, estava o quê? Acamada. E agora alguém intercede por ela. Veja a importância da intercessão.
Veja a importância daqueles que intercedem. Uma vez alguém disse para a serva de Deus, enfim, falou, essa questão de ciclo de oração, de trabalho de oração, isso não dá futuro. Eu falei, meu Deus, se ser um intercessor não leva a lugar nenhum, se orar não leva a lugar nenhum, então o que eu vou fazer da minha vida que eu só sei orar? Oração é quem depende de Deus. Alguém intercedeu por alguém que estava doente, Jesus foi lá. Não pare de interceder, não pare de interceder. Não pare, tá? Por isso que eu valorizo muito cada parte do corpo de Cristo, é de suma importância. Agora veja, a mulher estava acamada. Irmão, e quem é que arrumava a casa? Quem é que ajeitava naquela época? Quem que era? Que fazia a casa andar? Quem que era? A mulher. Então, se a mulher parava, o que a casa acontecia? Parava. Aquela época lá, hoje, que nem, né, nesse contexto, hoje é natural. Os dois trabalham, arrumam em casa, enfim, mas naquela época não. Naquela época o trabalho de cuidar da casa era só da mulher. Tá? Eu estou falando daquela época, viu? Vai. Hoje você não dá teus pulos lá não, você vê. Não ajuda a varoa lá não, para você ver o que vai acontecer. Vai, pega isso aqui, olha só, vamos lá para a gente encerrar. Então, essa mulher acamada, perceba, por que ela está acamada? Porque está doente. Aqui é o tipo da igreja enferma, porque a casa estava parada, e uma igreja enferma não produz nada. E o texto diz, por que eu sei que a casa estava parada? Porque quando Jesus tocou e a febre deixou ela, o que ela fez? Levantou-se e... Quando é que a igreja se levanta para servir? Quando tem saúde espiritual. Agora, sabe o que me chama a atenção? Volta aí o versículo 15. Olha só. Aonde Jesus tocou nela? Em que parte? A mão tem quantos dedos? Tá vendo? A mulher é o que? É o tipo da igreja. E essa mão que Jesus tocou é o tipo do quê? Os 5 ministérios. Quando Jesus tocou nos 5 ministérios, o que aconteceu com todo o corpo? Estava em pleno funcionamento. Aí sabe o que aconteceu com a casa que estava vazia, que estava tudo bagunçado lá? O texto diz que quando essa mulher se levantou, Cristo era o centro daquela casa. Cristo era o centro, eu vou repetir de novo, Cristo era o centro daquela casa. E sabe o que aconteceu? Ela começou, aquela mulher que é o tipo da igreja, que está sendo conduzida pelos 5 ministérios agora, e aí sendo capacitada através dos dons ministeriais. Sabe o que aquela mulher fez? Foi na casa do vizinho, foi na casa do Beltrano, foi na casa do fulano, e a Bíblia diz que a casa ficou cheia. A casa ficou cheia. Aí Jesus, pela palavra, expulsava demônios e curava os enfermos. Então esse aqui, na prática, essa é a importância dos 5 ministérios. Quando nós temos na igreja a palavra do apóstolo, é aquela palavra doutrinária, que Cristo é a base de tudo. Nós temos a palavra do profeta. Qual que é a palavra do profeta? É aquele que denuncia o pecado, é aquele que recebe as revelações de Deus e comunica diretamente ao povo. Quando nós temos a pregação do evangelista, qual que é a pregação do evangelista? Levar as almas a Cristo, pregar libertação, para que as pessoas sejam libertas de obra de bruxaria e tudo mais. Qual que é a palavra do pastor? Apacentamento, cuidado, aleluia. E qual que é a palavra do mestre? É instruir o povo para que aprenda a viver de acordo com a vontade de Deus. Uma igreja que tem essa engrenagem toda, irmão, o que vai dar é isso, Jesus no centro e a igreja crescendo a todo vapor. Amém? As palmas louvem o Senhor.